Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou entrevistar a Roberta. Ela é idealizadora do projeto Te Acolher. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, João? E aí, conta um pouquinho mais da sua jornada pra gente. Então, como mesmo você falou, né? Sou fundadora de um projeto social lá do município de São Gonçalo. E até chegar aqui, né? Muita coisa aconteceu. E tem papo aí para mais de um mês. Vamos lá. Mas assim, o autismo, né, chegou na minha vida em 2021 e o projeto, na verdade, começou como um grupo de WhatsApp, mas tomou uma proporção enorme, né? Então, até hoje, a gente já está batendo aí quase 2.000 famílias, né, em atendimento dentro desse projeto. Na verdade, a gente ainda não tem um espaço físico para atender presencialmente, mas a gente faz os atendimentos de forma online por enquanto. Entendi. E quais seriam esses atendimentos? Então, a gente tem os voluntários, né, que são terapeutas, que fazem atendimento. O nome é bem sugestivo, né? Te acolher mães. A ideia é trazer um pouco mais de estabilidade emocional para a família, né? O foco é a mãe, porque a gente sabe que a maioria das mães são solo, então acaba inevitavelmente a gente virando um número, né? Então, os psicólogos, né, são direcionados para fazer grupos terapêuticos de forma online, de 15 em 15 dias. E presencial a gente faz também com uma parceria com uma clínica específica, que é o Elos de Aconchego, numa escola também que é cedida, né? Como falei, projeto social, a gente trabalha com parte voluntárias e doações e tudo cedido. Ah, bacana. E conta um pouco pra gente como foi a sua descoberta do seu caso de autismo. No meu caso... Isso, no seu caso. Então, falar de como eu cheguei no meu diagnóstico, não tem como não falar do Miguel, né? Sim, vamos falar, com certeza. Porque, assim, é uma coisa que eu só cheguei até o meu diagnóstico por causa dele. Porque eu passei a minha vida inteira sendo rotulada como uma pessoa nervosa, ansiosa, depressiva, agressiva, e que não se encaixava. Então, assim, e tava tudo bem. Eu achava que realmente eu era aquilo. E para até pra gente pensar em quantos diagnósticos de mulheres, principalmente de depressão, de ansiedade, que tem diagnóstico errado, porque a gente tem essa facilidade de mascarar as características, né, que a gente tem essa facilidade maior do que os homens, principalmente agora que a gente tem visto muitos diagnósticos tardios chegando, principalmente feminino, a gente vê esse mascaramento de característica. Então, assim, eu passei a minha vida inteira mascarando, né? E sempre sendo rotulada. Mas, assim, chegar até o diagnóstico foi... O diagnóstico do Miguel foi o principal passo para me descobrir. E como foi para você entender isso dentro de você? Como é que era estar no espectro? Eu ainda tô aprendendo. Porque, assim, eu costumo dizer que a gente nunca sabe de tudo, né? De modo geral, na vida, né? Mas, assim, em específico, o autismo, que é a nossa pauta hoje, todo dia eu aprendo alguma coisa, tanto com o Miguel quanto comigo mesmo. Porque, assim, eu nunca imaginei que eu fosse ser uma pessoa tão tranquila igual eu tô sendo ultimamente. Não é porque eu tô medicada, não. Mas, assim, é a importância do acompanhamento psicológico, a importância de você entender que saúde mental é necessário ser cuidado, independente de um diagnóstico, né, que é, no meu caso, o autismo, a gente entender hoje que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Eu acho que assim, eu tô num passo de cada vez, até para me conhecer mais e ajudar também a Miguel, conforme ele for crescendo, ele também se conhecer e não passar pelas coisas que eu passei na minha fase de adolescência, porque a adolescência foi difícil. E eu acredito que o que eu faço junto com a equipe, né, do Te Acolher é justamente isso. É a gente levar mais conscientização e informação justamente para as pessoas entenderem
o que é de fato autismo para não passar o que eu passei, né? Toda a minha vida sem um diagnóstico. Com certeza. E com o diagnóstico ainda é difícil, porque ainda passo por algumas situações, mas assim, o eterno aprendizado. Você fala assim, como tá sendo? Eu aprendo todo dia, tem dia que eu não me aguento, tem dia que eu queria sair de mim. Que acaba sendo normal, né? Então assim, porque eu passei a minha vida inteira tentando me acostumar com um jeito que me fazia mal. E eu não sabia o que era. O que era, o que causava isso. Exatamente. Nada. Então, assim, você tem algum desafio que vocês passam hoje, você e o Miguel? Em relação à sociedade? À sociedade e tudo. Assim, porque o autismo, ele, como eu falei, desafia todo dia, toda hora. Então, assim, um desafio maior, que eu vou dizer que é o principal, eu creio que eu falo por todas as famílias, né, que vivem o autismo. Eu acho que é, de fato, a falta de profissionais que têm um olhar com mais empatia, um olhar com mais zelo para a família, porque a gente vê muito... Vou falar de criança, né? A gente vê hoje as crianças recebendo um diagnóstico e é igual uma receita de bolo. Toma aqui, seu filho é autista, tchau. Então, tipo assim, o diagnóstico não vai só para o filho, né? O diagnóstico vai para a família. Então, assim, por isso a importância de coletivos que visam a família, que visam a mãe, que visam o pai. E existe casos de abandono materno, por incrível que pareça, que visa a avó, e assim, porque a criança vai ter... Quem passa mais tempo com a criança? É a família. Com certeza. Então, assim, o desafio maior é, de fato, a falta de profissional com um olhar de carinho, com um olhar de amor, de não ser só mais um paciente, de ser só mais um número, mas sim, não, olha só... chegar e fazer um atendimento humanizado e entender que aquela família acabou de receber... Ninguém idealiza um filho com deficiência. Não, com certeza. Então, claro assim, eu acho que é isso, essa falta de profissionais que têm esse olhar de carinho mesmo. Como foi essa chegada do diagnóstico do Miguel para você? Olha, foi mais ou menos entrando no mundo de Nárnia, né? Porque, assim, eu não esperava. Eu trabalhava na área da saúde. Miguel nasceu em 2018. E veio o auge da pandemia, 2019, 2020, né? Então, eu passei muito tempo de plantão, eu quase não vi os primeiros marcos de desenvolvimento dele. Então, assim, eu percebia que ele não estava falando, mas para mim não era algo surreal, porque ele fazia barulhos que a gente fala, que é balbuciar, né? Enfim. Mas quando eu pedi demissão, que eu passei a ter mais tempo com ele, eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Porque aí eu comecei a perceber já mais agitação, eu comecei a perceber mais a questão do sono, comecei a perceber mais a questão de andar na ponta dos pés, que não era sempre, mas de vez em quando acontecia. Mas o principal era a ausência da fala, que ele não formava frases, Então, eu entrei em contato com uma fono, amiga minha, e perguntei a ela, né, se era normal. Aí ela falou, que não é normal. Quanto tempo já? 2 anos e 6 meses. Aí ela, não é normal, então vamos avaliar. E ela foi lá em casa, aí avaliou ele, fez o MChat, né, que quem não sabe é um formuláriozinho que ajuda a direcionar. Depois procurem aí que vocês vão entender, mas assim, é um formulário que não dá o laudo, mas que ajuda... MChat. MChat. É um formulário de perguntas e respostas, né? Ela me fez as perguntas, eu respondi, e ali ela levantou uma pontuação que direcionava para a possibilidade do Miguel ser autista. Então, ela me deu o resultado desse MChat e pediu para me procurar um neuropediatra. Aí você procurou e realmente veio esse diagnóstico? Na primeira consulta. Caramba! E como é que foi para você receber isso, assim? Não, eu não aceitei, lógico. Ninguém aceita, gente. Aí a gente, primeira consulta, médico, seu filho é autista, toma dessa medicação a ele, tal. Aí eu olhei pra cara do pai dele, como assim? E a gente não sabia, não tinha entendimento do que era, não sabia para onde ir, o que fazer. E isso foi em junho de 2021, a gente achou, e eu sempre falo para as famílias, procure sim uma segunda opinião, se isso vai te deixar em paz, eu acho. Terceira, sempre eu acho procura, válido. Né? Não julgo quem procura uma segunda opinião, porque eu fiz isso.
E mesma coisa, na primeira consulta do segundo especialista, Caramba. aí o médico, mas aí o atendimento foi completamente diferente. O médico sentou, conversou com a gente, mostrou um vídeo, mas aí eu já tinha mais ou menos um entendimento do que estava acontecendo, porque eu virei uma esponja. Quando o médico falou a primeira vez, tudo. é autismo, eu comecei a consumir E conteúdos. absorver tudo que tinha relacionado a isso, né? Exatamente. Aí tive um atendimento humanizado, né? Aí que ele foi, conversou, falou que não era o fim, enfim. Um médico do SUS. E assim, a gente. Foi nesse dia que surgiu o Te Acolher, né? Caramba, que eu foi falei. logo no início, então. Foi no dia do diagnóstico. Caramba. Que eu falei, não, peraí, eu não sei o que fazer com meu filho, não sei como lidar com ele. Eu vou montar um grupo de WhatsApp e vou começar a catar as mães, E né? provavelmente muita gente também não sabe como lidar até agora, Até né? hoje. Aí eu comecei a procurar outras mães em Facebook, Instagram, aí comecei a adicionar, né, Na verdade, na época eu nem tinha Instagram, era um Instagram meu e do meu esposo. Uhum. A gente começou a adicionar algumas mães lá e eu comecei a perceber a dificuldade que eu estava passando, as mães estavam passando no triplo que eu. Pior do que você. Porque eu tenho rede de apoio. Sim. A minha realidade não é a realidade de muitas mães que fazem parte do projeto. E tem muita gente que não tem essa rede de apoio, né? Exatamente. Então, assim, tomou uma proporção gigante o grupo. Eu comecei a ver a necessidade de fazer encontros para essas mães se encontrarem com outras mães. A gente começou a fazer eventos. Aí começou a chegar os voluntários, né? Os terapeutas e outras clínicas querendo ajudar de alguma maneira. A gente tem algumas parcerias que doam cesta básica para as famílias, que a maioria das mães abandonaram os empregos. Então, Que acaba sendo uma coisa normal, exatamente. Porque todas as mães vão se doar pro filho, né? A rotina é loucura. Que, tipo assim, a mãe tem que levar escola, terapia, médico, e quem tem sala de recurso, e tipo assim, não tem como trabalhar. Nenhuma empresa vai sustentar uma mãe nessa rotina, tendo que se ausentar do trabalho o tempo inteiro para estar levando... E o tratamento ele tem que ser contínuo, né? É em casa, na terapia, na escola. Exatamente, são importantíssimos. E como o autismo influencia hoje a sua maneira de se comunicar do Miguel? Você saberia dizer isso? Em termos de dificuldade de comunicação sim. Sim, eu falo pra caramba, né? eu não tenho problema com comunicação hoje, mas assim, quando eu fiz a minha avaliação... Quando eu fiz a minha avaliação neuropsicológica, né? A gente vai falar como eu cheguei ao meu diagnóstico, mas quando eu fiz a minha avaliação neuropsicológica, eu tive que pegar relatos da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, enfim. E minha mãe sinalizava muito a questão de quando chegava alguém em casa, eu me escondia, que eu não queria ficar perto de visita, que eu sempre fui rotulada como aquela criança tímida, aquela criança nojenta, que não gosta de ficar... Não gosta de conversar com ninguém, não gosta de falar com ninguém. Entendeu? Então, assim, hoje eu não tenho esse problema. Por quê? Porque eu aprendi a me adaptar. Você se adaptou àquilo e você levou isso pra vida, né? Isso, então assim, eu não tenho dificuldade. Tanto eu tava ali na recepção ainda há pouco, eu já fiz amizade com a moça que tava sentada lá. Então, assim, eu não tenho essa dificuldade de interação social. Já o Miguel, mas se eu quiser, também é aquilo. Se eu não quiser, também nem chego perto da pessoa. E com o Miguel não é diferente. Miguel é super carinhoso, mas ele detesta que abracem ele, que agarrem ele, mas ele gosta de abraçar e gosta de beijar, vai entender. Eu sou igualzinho. É diferente. Toda criança tem um jeito de se expressar, de tudo. Sim. Ele tem muita dificuldade ainda com a questão do dividir, né? Mas, assim, por isso que a importância da escola, a importância de... Dividir o que você diz? De brinquedo, isso. Então, mas eu vi... Tá na fasezinha do meu, mas eu também já vi muitas coisas falando também que, assim, realmente, quando chega uma criança, é dela, ela tem que terminar de brincar para poder emprestar. Você não empresta um carro que é seu, uma coisa que é seu, assim, toma, vai lá. Não é assim, entendeu? Acho que a criança... Então, aí a gente esbarra em outra questão também, que é... Eu vejo algumas intervenções terapêuticas de tipo, não, tem que dividir.
tem que... Eu não Eu concordo. sou contra, eu sou contra. Eu não Eu sou concordo contra. muito com algumas coisas. Mas, assim, com a prima dele, por exemplo, né? Que é a pessoa que ele tem... A criança que ele tem mais contato. Ele divide, ele brinca, Não, ele abraça. dividir é normal, só que assim, a criança que tá brincando com ele sempre vai querer o que ele tá brincando. E é criança, né, E é criança cara? também, não pode... Independente forçar de ser nada, autista ou não, é criança. A criança Sim. tem isso. Tem um brinquedo preferido, tem... E a outra criança sempre vai querer o que ele quer, o que ele tá brincando, as duas crianças, né? É exatamente isso. Criança tem dessas coisas. Eu acho que é o que muitas pessoas esquecem. Tipo assim, quando chega o diagnóstico, pronto, é autista, mas esquece que tudo dele, atrás... mas E também esquece que atrás daquele autista existe uma criança que vai fazer birra, que tem sua personalidade, que gosta dos brinquedos, que não, às vezes não quer emprestar. Mas, assim, eu acho que eu vejo muito da questão de querer moldar um normal, né? Tipo assim, não, tem que ser assim, se não for assim, não vai ser normal para a sociedade. Ou então, não, tem que fazer dessa maneira para se enquadrar. E eu não concordo muito com esse tipo de coisa, porque acho que cada um é um, né? Então... Sim. E, assim, de que maneira hoje que o seu diagnóstico influencia na maternidade? Surtos todos os dias. Não, assim, é muito difícil, porque eu me cobro muito. Primeiro que, quando o meu diagnóstico veio a culpa, né? Por eu achar que eu fui a culpada do Miguel ter nascido com autismo e, enfim. Lidar com isso também é complicado, porque até eu entender que todo mundo tá vulnerável a acontecer. Todo mundo pode passar por isso. Sim. Exatamente. E, assim, falar do meu diagnóstico em relação à maternidade é um leque gigantesco. Fica à vontade. Porque, assim, eu tenho essa questão a maternidade em si já é algo muito difícil. Por quê? A gente passa toda aquela fase da gestação, mudanças de humor, mudanças do corpo, tudo muda, nunca nada mais vai ser igual. E, assim, quando vem um diagnóstico, você está começando a se adaptar com a maternidade. Aí vem o diagnóstico e você tem que se adaptar com a maternidade e o diagnóstico. Então, assim, em relação ao meu diagnóstico com a dificuldade com o diagnóstico do Miguel, às vezes é a questão da paciência. Às vezes eu tento me controlar o máximo possível. Eu tento... E o acompanhamento, né, pós-diagnóstico tardio me fez ver que tem como dar certo, porque nem sempre a gente está com paciência, são problemas, casa. Antes de ser mãe, eu sou mulher, e às vezes eu me esqueço, eu me anulo. Então, assim, às vezes eu tô em crise também, eu só quero ficar deitada. Então, assim, lidar com as minhas crises quando ele tá em crise é um mais complicado, né? Grande problema. Mas, assim, hoje você lida já de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim. Sim, tranquila. Do que no início, né? Eu tento, porque antigamente eu perdia muita paciência. Então, hoje eu entendo que eu tento contornar de alguma maneira, entendeu? Pra não ficar tão traumático pra ele nem pra mim. Porque eu sei que pra ele também não é fácil. Frustração, eu entendo ele perfeitamente. Com certeza. Porque lidar com as frustrações, acho que qualquer pessoa, né? Exatamente. O não, são as frustrações. Pra gente é um pouquinho mais intenso. E, assim, tem alguma coisa hoje que você faça, que ajuda no diagnóstico dele, assim, uma coisa que você faça, que você fala assim, pô, isso melhora muito pra ele. Isso é muito bom pra ele. Olha, ele agora tá começando a desenvolver a fala, né? Então, assim, ele já consegue demonstrar o que ele quer. Por exemplo, hoje cedo, o pai dele falou, filho, vamos no parquinho. Ele, oba, parquinho. Caramba, então, assim... Tá com quantos anos ele hoje? Ele tá com 5. Ele sim. começou a desenvolver a fala há pouco. E, assim, o que ajuda... Ele não tem dificuldade de interagir, ou então, assim, com
com se adaptar. Por exemplo, mudou a professora de apoio dele. Eu tive dificuldade de me adaptar com a nova professora. Eu tive que mudar. Então, assim, eu que tive essa dificuldade. A professora dele, você teve dificuldade de... E ela era um amor, não tinha nada... Caramba! E o que é pior? Então, assim, por quê? Porque eu já estava com aquele foco na professora que já estava com ele. Eu queria aquela professora. Então, assim, e ele é amarradão, tranquilão. Ele adora a escola. Eu ia perguntar isso agora, como é que era a rotina dele na escola? Ele ama a escola. Miguel não tem problema nenhum com a adaptação. E os outros alunos? É um amor também. Esse dia eu postei até no Instagram dele, a foto que a professora dele de apoio tinha mandado, as coleguinhas abraçando ele. E você falou que ele gosta, né? De abraço, de carinho. E ele se amarra, ele adora. E, assim, a questão da adaptação escolar nunca foi o problema. Ele estudava na rede, né, particular antes do diagnóstico. E quando eu recebi o diagnóstico, a primeira coisa que eu fiz, né, eu vi que não estava dando legal mesmo, não por falta de suporte, porque as professoras da escola particular amavam o Miguel, mas, assim, o olhar tinha que ser diferente, entende? Entendi. Então, a gente optou em colocar ele na rede municipal e, assim, foi de 10 a 1000. O Miguel já começou a escrever o nome dele. Então, assim, evolução pedagógica. Você acha, então, hoje pedagógica que tem um apoio maior? Muita coisa na rede municipal. Hoje ele faz a sala de recurso, tem a professora de apoio. A gente não é mil maravilhas. Porque a gente esbarra em várias questões. Particular hoje seria Exatamente. também as mil maravilhas. Não... Tipo, a gente esbarra em várias questões. Às vezes não tem aula, tal. E, assim, ele sente falta, ele pede pra ir pra escola. Caramba. Então, assim, não é mil maravilha, mas, assim, é um suporte que ele foi um marco pra vida pedagógica dele. Isso, certeza. Tem algum recurso ou apoio que você acha muito necessário para quem está no diagnóstico hoje? Em relação à saúde ou geral? Geral. Olha, eu acho que, como eu falei lá no início, a falta de profissional, não só na rede particular, mas também como na rede do SUS, a gente tem pouco profissional. Você Então, diz que é acompanhante terapêutico, tudo, neuropediatra, psiquiatra, porque, assim, a gente fala muito da criança com autismo, mas essa criança vai crescer. Então, assim, como é que faz com um autista nível de suporte 3 sem um psiquiatra? Porque aí, depois dos 12 anos, o atendimento não é mais neuropediátrico. É com psiquiatra. E aí, como é que vai fazer? A rede de saúde mental ainda é muito pouca. Não digo nem especificamente do meu município, é geral, porque hoje o Te Acolher tem Te Acolher Niterói, Itaboraí, tem o Sem Fronteiras, que são mães de outros estados, outros municípios além de Niterói e Itaboraí, tem São Paulo, Bahia, Minas. E é a mesma reclamação. Então, assim, é bem grande e a reclamação, então, é de todos os estados que vocês têm acesso. Saúde é a falta do profissional com disponibilidade. A marcação muito longa, espera 2, 3 muito longa. meses de espera. Vou te dar um exemplo, assim, clássico. Terapia ocupacional. Tá muito difícil. Muito difícil. Plano de saúde particular e SUS. Não tem o profissional. Tá escasso. Como é a rotina hoje de terapia do Miguel? Então, Miguel, às segundas-feiras, ele faz a ecoterapia, né? Que é a terapia com cavalo. Eu nem acreditei quando chamaram ele. Porque eu botei na fila, né? E ficou, como era pelo estado, né? Mas é lá no município. É um centro de equitação. Bacana, isso, bacana. lá em São Gonçalo. E eu deixei ele na fila, fiz inscrição e tinha até esquecido. Larguei pra lá. Quando me chamaram, eu nem acreditei. Uma hora? Toda segunda? 40 minutos. Mas, assim, 40 minutos super válido. Muito, ele ama. E às terças-feiras ele faz a equipe multidisciplinar. Recebeu alta da fisioterapia, não anda mais na pontinha do pé, já tá, assim, desenvolvimento maravilhoso. Aí hoje ele faz fono, faz psicopedagoga, faz o psicólogo, né? Faz a terapia em grupo. Faz musicoterapia, não? Então, ele ama música.
Musicoterapeuta também tá super em falta. Mas aí isso daí eu me encarrego em casa. Eu mesmo faço a loucura de música em casa. Bota umas musiquinhas. E tá tudo bem. Mas assim, tem feito a diferença. Eu costumo dizer para as mães, que as mães às vezes chegam assim, Roberto, eu recebi isso daqui do médico, tem que ter não sei quantas horas de aba, que não sei o que. Gente, primeiro respira. Calma primeiro. Calma. Depois vai Às vezes o menos vai dar muito mais resultado. Exatamente eu com o Miguel. Tipo, o Miguel faz 40 minutos de ecoterapia, 40 minutos na terça-feira já de fono, 40 de psicologia. E, tipo então, assim, a terça-feira dele é toda de multidisciplinar. na parte da manhã toda. A parte da manhã toda. Aí eu tinha colocado ele na natação, mas aí ele tem a sala de recursos, né? Que é no contraturno da escola. Aí eu tive que tirar ele da natação, mas não tem problema, tá na sala de recurso. Tá fazendo alguma coisa. E aos sábados tem um projeto social de jiu-jitsu, né? Que aí é lá também? É lá perto de casa. Mas é de vocês? Não. Não, é um projeto... Eu tenho um projeto Arcanjo Azul, que é um projeto direcionado para as mães fazerem atividades físicas com os filhos. Mas só que, assim, vai parecer que eu sou muito importante, mas não, gente. A agenda não tá dando bom. Eu não tô conseguindo conciliar. Então, eu tive que dar uma parada no Arcanjo Azul para demandar as outras coisas. Aí ele faz dia de sábado jiu-jitsu também. E como é que você busca criar assim, a rede de apoio dele? Isso, como você busca criar uma rede de apoio para ele hoje? Não vou dizer nem só de mim, nem de particular, não, mas a na família escola, inteira. Em casa, tudo. É tudo da maneira mais natural possível, porque, como eu falei, eu tive que entender, eu costumo falar para as meninas, né? Inclusive uma mãe que me falou isso e eu passei a falar isso sempre. Quando a gente recebe o diagnóstico, costuma se passar por uma fase do luto, né? Sim. Que é aquela perda do filho idealizado para o filho que acabou de receber o diagnóstico. E tem gente que passa meses, anos, né, no luto, até a aceitação. E eu não passei por isso. Eu já li, outras pessoas já falaram aqui comigo também, que leva em média 2 anos para voltar ao normal, de como é. Não, eu não quis passar pelo luto. Então, eu fui do luto à luta. Eu não quis. Você fez do luto uma luta. Exatamente. Aí eu nem sabia o que era ativista, menino. Uma mãe que falou pra mim assim, Roberto, você é ativista. Eu falei, que é isso, gente? Tá me xingando. Mas não. Então, assim, eu entendi que o propósito era maior. Então, assim, eu tento deixar as coisas mais natural possível para ele entender, até que ele crescer entendendo que tá tudo bem. Ele só tem algumas questões diferentes. E já foi conversado com ele, que ele é autista? Já foi falado com ele? Não, que eu acho que nem... Não chegou nessa parte ainda, né? A prima dele fala assim, gente, não faz assim com ele que ele é autista. Aí eu falo assim, Niara, ele é seu primo, não pode briga com ele sim. Criança, não pode fazer isso. Protegendo, né? Criando uma rede de proteção, né? Isso. Então, assim, a gente tenta... Quando eu for brigar com ele, ou então vou dar uns tapinhas nele, mas não, bate nele. Mas não é, cara. Ele é criança. Independente de diagnóstico, ele é criança, ele é uma pessoa. E, assim, com certeza, a gente precisa criar um ambiente mais natural possível. Eu não quero que ele cresça achando que ele é melhor ou pior do que ninguém, entende? E você já se deparou com alguma diferença de alguma criança com ele, alguma coisa, não? Diversas vezes. Diversas vezes. E como foi pra você receber isso? Então, a primeira vez eu fiquei mal. Eu fiquei muito mal, porque assim, eu não... Que mexe com a gente, né? Um pedacinho nosso que tá ali, né? Mas assim, eu tenho muito medo com as minhas reações. Porque assim, hoje eu tô tentando... Hoje eu entendo que eu preciso equilibrar minhas emoções. Tô fazendo terapia pra isso. Você faz multidisciplinar, não? Não, eu faço só psicologia. Só o acompanhamento com o psicólogo só. E com o psiquiatra. Eu entendo que eu preciso... Meu medo é só as minhas reações. Então, assim... a primeira vez que isso aconteceu, né? Não foi culpa nem da criança, porque a criança não entendia. E assim, eu não entendo nem como uma recriminação, um bullying ou algo assim, mas assim, garotinha,
por que ele não fala? Todo grande não fala? Assim, então assim, isso... aí bateu assim, eu falei, caraca, aconteceu, foi um parquinho, né? Falei, aconteceu assim, eu acho que tem que me acostumar com... Tem que me acostumar com isso. Porque vai acontecer de novo. E vai acontecer pior. E ele só tem 5 anos. Vai acontecer pior, eu sei que vai. Até com ele mesmo, né, no futuro, né? Vai acontecer pior. Como já aconteceu de crianças que sabem que ele é autista, que sabem das questões dele, ele chegar para brincar com as crianças e as crianças levantarem, pegar os brinquedos e entrar e falar que não vai brincar com ele porque ele é esquisito. Caramba. Então, assim, e ele brinca... Se você vê ele brincando, não tem nada de diferente. Ele só é agitado, ele gosta de correr, ele gosta... Brincar. Vamos dizer que é uma forma mais bruta, né, de brincar. Assim, ele não é uma criança que bate, não é uma criança que morde, mas, assim, não brinca igual as outras crianças brincam, entendeu? Tipo, sentar e ali desenvolver uma brincadeira. Agora tá acontecendo isso. Ele tem feito... Agora ele tá desenvolvendo mais as brincadeiras. Sim, brinca, já dá função pros brinquedos. Então, assim, aconteceu isso. E, assim, ele entrou em crise, ele sentiu, foi a primeira vez que ele sentiu. Sentiu aquela rejeição. diferença, aquela rejeição, né? Foi a primeira vez que ele sentiu a rejeição. E minha mãe chorou, foi lá na rua. Minha mãe chorou, minha mãe ficou mal. E, assim, eu até fiz um áudio, né? Que eu fiz um áudio, eu nunca filmei ele em crise, não. Mas eu vi a necessidade de fazer um áudio nesse dia dele, né? E postar. Eu postei esse áudio dele em crise e falei sobre as dificuldades das famílias orientarem e informarem os seus filhos sobre as deficiências. Não só sobre o autismo, mas sobre outras deficiências também. Hoje né? você acha que no seu projeto você atinge também mães que não estão com os filhos no espectro? Não. Muita coisa! Mãe. João, tem muito. Síndrome de Down. Inclusive, uma das meninas que é... Né, da minha equipe, ela é mãe de uma menina com Down. Tem paralisia cerebral, TDAH, tem Alzheimer, TOD, tem doenças raras, tem muita coisa. Porque, assim, o Te Acolher, é o que eu sempre falo pro pessoal. Te Acolher, né? Porque... Eu fundei por causa do autismo, eu nunca enganei ninguém. Mas, assim, eu nunca deixei de acolher ninguém, independente de deficiência, independente de qualquer coisa. Chegou pedindo acolhimento, a gente acolhe. Essa semana eu acolhi um senhor que teve AVC. Caramba. Então, tipo assim, ele tá com sequelas de AVC e precisava de orientação, não sabia aonde ir, o que fazer, e eu fiz o acolhimento dele. E você já foi muito julgada no Instagram, uma coisa assim, por ter esse projeto, essas coisas? Todo dia. O que foi pior pra você? Disso? Olha, eu vou te falar, eu fiz um vídeo, foi ontem, se eu não me engano, eu fiz uns stories que eu, tipo assim, tava uma coisa na minha cabeça martelando, porque, tipo, se a gente não faz, as pessoas falam e julgam. Se a gente faz, as pessoas falam e julgam. Então, assim, eu tenho que fazer o que me traz paz. Eu tenho que fazer o que eu acho que é correto, que eu acho que não vai machucar e nem ferir ninguém. E você tá fazendo bem, né? Exatamente. Então, assim, eu recebo muito julgamento de pessoas que eu admirava, inclusive. E, assim, na verdade, aquela crítica sempre vem de quem a gente menos espera, né? Exatamente. Sempre vem de como eu falei, pessoas que eu admirava, que eram referência para mim na comunidade autista. Entendeu? E, assim, pessoas que eu já, através dela, eu me impulsionava a continuar. Então, assim, não é a primeira, eu sei que não vai ser a última, tem várias, eu sei que a gente não... Nem, aquele velho ditado, nem Jesus agradou a todos. Sempre vai ter, né? Então tudo bem. Aprender a lidar com isso é um grande desafio para mim. Porque, assim, às vezes a pessoa nem me conhece. E só por o projeto estar tomando uma proporção muito grande, a pessoa julgar algumas coisas, ou então chegar assim, cara, olha, eu acho que assim não tá legal não, porque você não faz de outro jeito. Mas não, a pessoa já vem criticando, né? Entendeu? Então, cara, eu tô tentando fazer o que eu acho correto e eu não faço nada sozinha. Eu tenho uma equipe que são mães atípicas. Eu não faço nada sem conversar com elas, tudo passo para elas, peço a opinião delas
E eu não faço nada sozinha. Então, assim, São muitas mães hoje que estão no corpo, assim, de ajudar, assim, ali com você? Na ali, equipe, na são equipe? 12. Ah, bacana. Todas elas de mãe Todas no mães espectro. atípicas. Mães atípicas. Tem síndrome de Down também. Na equipe também? Na equipe. Bacana. Paralisia cerebral. Porque, assim, a gente acaba vendo... também tem deficiência auditiva, deficiência visual no projeto também. Mas a gente... Eu não vejo diferença de... As pessoas costumam dizer, muito me falaram isso, que as mães de autistas querem priorizar ou querem atenção maior, mas as necessidades de um autista são completamente diferentes de uma necessidade de uma pessoa com deficiência física, por exemplo. Então, assim, em questões sensoriais, que assim, cada um é um, e com o autista não vai ser diferente. Tem autista que não suporta estar dentro de um centro de reabilitação com outras pessoas com outras deficiências, com várias demandas. Era muito mais fácil estar em uma clínica ou um espaço que demanda só autista, entendeu? Entendi. Então, assim, aí já é papo para outra questão. Uma outra vez. Na sua opinião, o que precisa ser feito assim, para essa conscientização, para essa inclusão na sociedade? O que mais que precisa ser feito assim? Olha, a gente vive numa era digital, né? Então, assim, o celular, a internet é uma arma, né? A gente pode usar para o bem ou para o mal. Então, eu acho que a informação está na ponta, né, da nossa mão. E a gente até esbarra naquela pergunta que muitas pessoas às vezes falam: não, mas por que o autismo cresceu tanto? Por que tem tanto autista agora? Virou moda. Infelizmente, tem muita gente que Mas, fala assim, as pessoas não param para pensar que a medicina avançou, que a informação está chegando mais rápido, que muitos autistas agora estão se mostrando por não ter mais medo, justamente porque a informação está chegando com mais facilidade. Mas, assim, ainda estamos longe de fazer uma sociedade bem inclusiva, bem acessível para todas as pessoas com deficiência. Tem muita coisa ainda que precisa ser feito, porque ainda tem muita gente que acha que é frescura, tem muita gente que ainda acha que é mimimi, porque autista não tem cara, né? Então, assim, a pessoa olha... meu filho, por exemplo, uma criança linda, loura, de olho azul. Não, ele não é autista, não. Quantas vezes já invalidaram o meu diagnóstico? Falaram assim, mas você fala. Um psiquiatra falou isso pra mim. Pra você, do seu diagnóstico? Do meu diagnóstico. Você casou, teve filho, impossível você ser autista. Aí, então, assim, ainda tem esse tabu ainda tem tudo... E pior que foi o que você falou, vem de onde a gente menos espera, né? Exatamente. Então, eu vi isso de um profissional. E eu já escuto várias vezes algumas mães reclamando de profissionais que invalidam o diagnóstico dos filhos, entendeu? E o principal, profissionais que não escutam a família, que não escutam a mãe. Aí já vai logo dizendo que a mãe é surtada, que tá querendo arrumar doença, que tá querendo arrumar problema pro filho. Mas se esquece que se a mãe sinalizou que tem alguma coisa diferente, a mãe passa 24 horas com a criança. Tem alguma coisa diferente. Tem que escutar a mãe também. Exatamente. Né? E assim, tem alguma mensagem de conselho, alguma coisa que você deixa para essas mães que estão entrando agora no espectro, que estão recebendo essa notícia agora, que estão pensando o que é? Então, quem tá investigando... Quem tá, olhando e vendo que tem alguma coisa diferente, o meu recado é o seguinte: estímulo nunca é demais. Se estimular não sendo autista, show. Se estimular sendo autista, show também. Então, não custa nada procurar, investigar. Se não, a gente esbarra muito na questão de características do TDAH e autismo ser muito parecido. Quando o TDAH é muito forte. Então, assim... Viu alguma coisa diferente? Não cai nessa de cada criança tem seu tempo. Existe um marco de desenvolvimento que precisa ser visto. Se houve atraso, motor, qualquer atraso na fala, qualquer atraso, procura. Eu ouvi da pediatra do Miguel que era coisa da minha cabeça. Se ela tivesse me escutado lá atrás, quando eu falei para ela que o Miguel estava com problema para dormir,
provavelmente eu teria diagnóstico do Miguel com 6 meses de idade. Então, assim, procura a ajuda de um médico. Se o médico não te ouvir, vai em outro. Se tiver algum atraso, precisa ser visto. Então, nosso primeiro podcast foi com o neuropediatra. E ele falou que geralmente até 1 ano e 3 meses a criança tem que falar. Senão já tem que procurar uma fono para poder indicar para um neuro. Atraso. Existe o marco de desenvolvimento infantil, precisa ser visto. Então, assim, para essas mães que estão investigando, o meu recado é esse, a minha mensagem é essa. Não invalida aquilo que você está vendo. Não deixe as pessoas te rotular como surtada ou que você está querendo arrumar doença para o teu filho. Quem passa maior tempo com o seu filho é você. Então, se você está vendo que tem alguma coisa diferente, procura sim investigar. E estímulo nunca é demais. Se não for nada, amém. Estimulou a criança. Vai desenvolver de alguma maneira. Tá show. E para quem já tá dentro do espectro, tá chegando agora na vida ativista, né? Que eu costumo dizer que quando nasce um diagnóstico, nasce uma mãe ativista. Não deixe ninguém falar para vocês que você é a mãezinha que tá chegando agora, que eu já ouvi isso. Tô fedendo a leite, não sei de nada, que não sei o quê. Segue seu coração e... Cara, a gente tem que fazer... Até porque quando a gente luta pelos direitos dos nossos filhos, a gente tá lutando pelo direito dos filhos do outro também. Então, assim, para quem já está dentro do diagnóstico, já recebeu o diagnóstico, tudo bem não ser militante na causa, tal, mas, assim, não deixe de lutar pelo direito dos seus filhos. Por quê? Tem direito. É igual a questão do colar. Tem muitos pais que não gostam que a criança use colar, com medo da criança ser rotulada. Mas, assim, é direito. Então, tem direito, então use esse direito dos seus filhos. Entendi. E, assim, quais são as suas esperanças e sonhos para o futuro do seu filho hoje, do Miguel? Boa pergunta. Ninguém nunca me fez essa pergunta. Sonhos. Olha, eu, sinceramente, eu tento não pensar no futuro. Como ninguém nunca me fez essa pergunta, eu nunca... Acho que não sabe nem o que responder, nem como pensar. Eu tento não pensar no futuro, sabe? Por quê? Como eu falei, a minha realidade não é a realidade de muitas pessoas, né? A gente sabe disso. Mas, assim, hoje o Miguel está dentro do nível de suporte 2. Então, assim, eu creio que ele vai chegar... vai para o 1, que ele vai desenvolver, porque eu estou trabalhando para isso, a família está trabalhando para isso, a gente está correndo atrás para isso. Mas, e se não acontecer? Se por algum motivo, Miguel também tem epilepsia, se por algum motivo acontecer alguma coisa e ele não desenvolver da maneira que eu espero. Então, eu procuro não pensar no futuro, tentar viver o hoje, desenvolver ele, o máximo possível hoje, e até porque a infância é uma só, né? Então eu tenho que tentar aproveitar o máximo possível. Criança porque tem que ser criança, vai. né? Exatamente, criança tem que ser criança. Então, assim, eu não. O que vier para mim em relação a ele vai ser festa. Eu digo isso porque, assim, falaram para mim que meu filho não quer falar. Hoje o Miguel tá falando até o que não deve. Então, assim, tudo é motivo de festa. Então, eu procuro não pensar no... Eu acho que eu tenho sonhos de toda mãe, né? De crescer, ter trabalho, casar, ter um relacionamento. Assim como você fez a sua vida, você quer que ele faça mas dele, assim, eu procuro não colocar muitas expectativas. Por quê? Roberto, tá sendo pessimista? Não, eu não quero me frustrar, eu não quero cobrar dele. Entendeu? Eu não quero cobrar nada dele. E o que vier, eu acho que ele estando feliz pra mim, tá maravilhoso. Então, assim, não anseio nada de sobrenatural além do que uma mãe desejaria para um filho. Sim. E, assim, tem alguma coisa a mais que você queria falar, que você não achou que esqueceu de alguma coisa? Você quer deixar alguma... Falar Pode muita falar, coisa. Não, mas assim, acho que especificamente para as mães, né, em relação ao diagnóstico tardio, como eu falei no início, muitas mulheres, né, com diagnóstico de depressão, de ansiedade,
e não está se tratando, ou então está com o diagnóstico, ou fala assim, Roberto, eu me vejo nessas características que você falou, procura um psiquiatra que tenha um olhar para o autismo. Porque, que tenha paixão pelo que faz também. Exatamente. Então, assim, tu faz uma avaliação neuropsicológica, infelizmente a gente ainda não tem disponível no SUS, mas é algo que vale a pena. Então, cuidar da saúde mental não é algo que você vai se arrepender. Então, não adianta estar com um corpo lindo, maravilhoso e a cabeça tá estragada, né? Então, precisa cuidar da saúde mental e também dizer até para o pai, né? Porque hoje o projeto iniciou como Te Acolher Mães, mas hoje a gente já tem uma extensão Te Acolher Pais. Isso que eu ia te perguntar agora. Quais são os projetos que envolvem o Te Acolher Mães também? Então, agora a gente tem também tem o Te Acolher Pais, que é um grupo só para pai. O porquê? Fui julgada por causa disso, tá? Porque, um grupo só de mães e só de pais, porque não bota todo mundo junto? Não, porque a realidade de muitas mães que foram abusadas, que a gente sabe disso, mães que viveram relacionamentos abusivos, mães que viveram... Abusos psicológicos, Também tem muita... Se eu parar para contar aqui a realidade das mães do projeto, você vai ficar... sem acreditar. Tentativa de suicídio, a gente tem que ser... Isso eu sei que é, assim, entre aspas, um pouco mais comum, né? Gigantescos números. Então, assim, o grupo só de mães, porque a mulher se sente mais à vontade em falar com outra mulher. Porque se fosse com pai e mãe, seria todo mundo junto e não... Exatamente. Então, assim, não é só um assim grupo de também WhatsApp. O pai fica mais à vontade de conversar com outro homem também. Não é só um grupo de WhatsApp. As mães mesmo falam isso, falam, Roberta, é literalmente não é terapia, mas é terapêutico. É literalmente isso. E tem o grupo de pais, né? Tem o projeto Arcanjo Azul, que é um projeto que está agora, né, parado. Vai ter 1 ano e uns quebradinhos que está parado, que eu não estou conseguindo demandar. Tem Amor, Fé e Inclusão, que eu falo sobre o autismo dentro das religiões, né? Eu vou nos templos religiosos e falo sobre o autismo, sobre inclusão na... Palestras que você diz? Isso. Eu levo muita vivência. Às vezes eu levo algum voluntário terapêutico, né? Porque aí falar mais da parte técnica, né? E eu falo da parte de vivências. Deixa eu ver mais o que... Amor, Fé e Inclusão. Mais projetos. Não, porque a gente tem muita parceria bacana, entendeu? Eu sei que você não vai falar dos projetos que ainda vão vir. Mas se quiser falar alguma coisa, você pode falar. Coisa. Não, a gente tem muito projeto bacana. A gente tem vários projetos com shopping. A gente faz capacitação com shoppings, entendeu? Assim, porque eu só tô sempre... Já chegaram pra mim e falaram assim, você é formada em quê? Eu enchi a boca, né? Sou formada em mãe. Então, em ser mãe. Né? Mas eu tenho a vivência, mas eu tenho pessoas no meu lado, como o Fernando, por exemplo, que é o psicólogo que está com a gente, né? Que é desde o início. São pessoas que estão de forma voluntária disponíveis justamente para isso, entendeu? Quando acontece, não, Fernando, não, o cara, ele é estudado, ele estudou para isso, e eu vou com a vivência. Então, assim... É uma junção, né? A gente tem projetos... domingo agora a gente vai estar no Shopping Nova Iguaçu. Top Shopping? Eu acho que é. A gente vai lá e fazer uma inauguração de uma sala. Sério? E, assim, tem muita coisa. E surge todo dia. Se eu for parar para falar, eu tenho projeto para não vender. Só que eu tenho que ir até onde minha mão alcança, né? Eu não estou conseguindo lidar com... E, assim, além do projeto, a gente tem que fazer o projeto também bem feito, né? Porque senão a gente nunca vai conseguir terminar nenhum deles, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem os grupos terapêuticos que fazem atendimento psicológico para as mães de 15 em 15 dias, de forma online. Tem o grupo terapêutico presencial, que é uma vez por mês. Como se fosse uma roda. Assim. Isso. Não, é terapêutico mesmo. Mas é todo mundo junto. Um bagulho bem legal, bem maneiro. Aí tem também... Tem o Elos, né? A gente também tem o... Ai, meu Deus. Me fugiu a mente aqui. Tem o Elos 15... Tem o Elos quinzenal. Tem o evento trimestral, que é um evento só de mães. Onde as mães... A gente sai pra dar louca. A gente sai mesmo pra falar do espectro. Nada. Falar de autismo, nada. Pra dar uma volta. Pra dar uma volta. Pra poder relaxar. A gente ia falar de autismo 24
horas, cara. Então, assim, de 3 em 3 meses, tipo, o nosso último evento foi Dia Internacional da Mulher. A gente foi pra um restaurante com música ao vivo e fizemos uma farra. Entendi. Aí agora o próximo vai ser Dia das Mães. Então é mais um momento das mulheres para relaxar, para poder... Isso. Aí semana passada foi dos pais. Aí os meninos saíram, né? Os pais saíram, fizeram churrasco, tal. E agora o próximo é no Dia das Mães. Aí a gente vai pra piscina e vai... bacana, sem filho! Bacana. Melhor de filhos tudo, com os sem pais. Exatamente. Filhos com os pais. É um momento de higiene mental. Entendi. E a gente faz... A ideia é fazer mensalmente um evento, né? Mas assim, como eu falei... Sou projeto social, sem fins lucrativos, eu demando de voluntários, de doações. De apoios. Então, assim, a gente está tentando priorizar os eventos grandes. Por exemplo, festa junina, a próxima agora vai ser festa junina. A gente vai fazer um evento bacana, aí depois vem Dia dos Pais, aí depois vai vir Dia das Crianças, aí vem festa de final de ano. Então, a gente está tentando fazer, a gente faz piquenique, a gente faz encontros. Legal. Isso dentro do mês, eu adoro mês sim, uma mês farra, não. eu adoro. Eu adoro, a gente sempre tá fazendo. Então, assim, pra gente encerrar agora, deixa uma mensagem para todo mundo, para pais, para mães, para profissionais de saúde, se você quiser. Deixa uma mensagem para pode ser uma para cada um ou para todos eles. É bem clichê, né, cara? Eu acho que empatia, conscientização principalmente das famílias, porque a gente... Se eu pego uma família que não sabe dos seus direitos, de uma família que não sabe o que é o autismo, é muito mais fácil manipular uma pessoa que não sabe, né? Então, assim, o recado que eu deixo para as famílias é busquem saber, busquem aprender, busquem saber dos direitos, principalmente, para não deixar ninguém passar por cima e nem usar, né, a nossa causa de uma forma indevida, como a gente vê muitas vezes acontecendo. E para os profissionais, pelo amor de Deus, gente, escuta a família, escuta a mãe. Eu acho que esse é o principal. Não, então tá bom. Muito obrigado, Roberta. Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um episódio com a Roberta. Muito obrigado.